Um bom domingo para todos, que o Senhor guarde a sua casa, guarde o seu trabalho durante a semana e nos dirija agora no estudo da sua palavra. A Escritura diz em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o 17 continua: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo escreveu a carta às igrejas. Ele escreveu a igreja de Romanos, depois a igreja de Coríntios, ele escreveu 2 cartas, a igreja de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. E a igreja de Tessalonicenses, ele escreveu mais 2 cartas. Então, essas 7 igrejas para as quais Paulo escreveu 9 cartas, trazem explicações para cada uma dessas igrejas sobre a necessidade de cada uma delas. Paulo, então, escreve tirando dúvidas dos irmãos e edificando aquela igreja com aquela palavra que veio do Senhor. O Espírito Santo conduzia Paulo e Paulo trazia àquela igreja as explicações que eram necessárias para aquela igreja naquele momento. E eu chamei essa palavra que vamos estudar 12 razões para escrever as igrejas. Que razões são essas? E por que eu estou pregando isso para a nossa igreja no dia de hoje? Porque ao preparar o sermão desse domingo, eu perguntei para o Senhor: o que eu devo dizer à igreja? O que eu devo levar à igreja? Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. O que eu devo falar para eles? Nós estamos distantes uns dos outros. A rigor, eu não sei que problema que você está vivendo ou que dúvidas que você tem. E eu não tenho notícias como a que Paulo tinha a respeito da vida espiritual de uma determinada igreja. Eu ouço algo aqui e ali, mas eu não sei exatamente o que o Senhor gostaria que eu dissesse para a igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando para pessoas. A igreja é formada de homens e mulheres que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos como o edifício de Deus. Nós somos como pedras no edifício de Deus. E nós fazemos a igreja do Senhor. Nós somos membros da igreja, partes dela. E há 12 razões para as quais eu gostaria de conduzir os irmãos hoje, que são palavra de Deus para cada um de nós, para mim, para vocês. E é evidente que algumas dessas razões falarão mais forte para alguns e outras para outros. Mas é para a igreja de Deus. A Escritura ela foi feita, ela foi construída, ela foi tecida pelo Senhor, usando muitas pessoas diferentes. Ela foi tecida para que nós fôssemos ensinados no momento certo, nós fôssemos repreendidos a tempo de nos arrepender, nós fôssemos corrigidos, porque o Senhor disciplina seus filhos, e nós fomos educados nas coisas da justiça de Deus. Essa educação nós não sabemos, nós não sabíamos antes, nós não nascemos conhecendo essas coisas. E essas coisas foram ensinadas
por aqueles que escreveram a palavra de Deus sob inspiração do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser educados. É como se Deus já tivesse planejado para nós um curso completo sobre a justiça de Deus. Um curso completo para que durante todos os séculos, até o dia da volta do Senhor, todo homem pudesse chegar ao pleno conhecimento da verdade, para que ele fosse, diz Paulo, perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. E o Senhor me falou, olha, fale essas 12 coisas para a sua igreja nesse domingo. Em cada uma dessas cartas, nós vamos encontrar um aspecto do que o Senhor gostaria de dizer para a nossa igreja. O primeiro deles está em Romanos, no capítulo 5, no versículos 1 e 2, e eu leio na versão King James. Paulo diz para a igreja de Romanos, você imagina a igreja de Romanos, sediada em Roma, Paulo escreve uma carta para lá, ele não ia sempre para aquela igreja, aliás, ele só vai ao final do seu ministério, aquela igreja, e ele se dirige a essa igreja que ele não conhece as pessoas de lá, e ele manda uma carta dizendo isso: havendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça que nós estamos firmados. Nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo está dizendo aos romanos, irmãos, vocês que aceitaram Jesus, vocês foram salvos pela fé. E apenas pela fé. Nós somos salvos pela fé. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo porque faz coisas de herói. Ninguém é salvo porque distribui seus bens. Ninguém é salvo por isso. A salvação vem por uma única razão: a fé no Senhor Jesus. E por que eu estou dizendo isso para a igreja? Pelo mesmo motivo que Paulo disse para a igreja de Roma. Provavelmente havia pessoas que ainda não tinham deixado cair a ficha. Irmãos, você é pecador. Você é pecador desde o nascimento. Nós nascemos em pecado. Nós não podemos melhorar para ir até Cristo. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos porque Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E é por isso que eu tenho a esperança de vida eterna. Nós somos salvos porque Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, individualmente. E isso nos leva a meditar no seguinte: por que Ele morreu? Porque eu sou pecador. E eu creio que Jesus morreu pelo meu pecado. E é isso que me salva. A fé na morte e na ressurreição de Jesus. E é por isso que em Romanos, Paulo diz que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós somos salvos de graça. Nós somos salvos porque um dia o Senhor, Ele mesmo, veio até nós e nos disse isso ao nosso coração. Ele nos escolheu. Você vê, à sua volta, há milhares e milhares de pessoas que ouviram essa palavra muitas vezes, mas não são salvas,
porque não creram. Porque não tem no seu coração essa certeza de que Jesus morreu por eles. Ou porque eles acham que não são pecadores, ou porque eles acham que são pecadores que não merecem perdão. Mas nós não merecemos mesmo. Jesus vem e nos salva porque Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a primeira razão pela qual Paulo escreveu essa carta aos romanos, crentes, é a mesma razão porque eu estou dirigindo a você, irmão em Cristo. Você é salvo pela graça de Deus, e só pela graça de Deus. Você não merece, você é pecador, mas você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Entendeu? Por isso que nós temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, nós podemos chegar até Ele. Nós temos as portas abertas para ir até o Senhor. Por causa de Jesus, nós tivemos pleno acesso. Portanto, não tem mais obstáculo para você chegar a Deus, conversar com Ele, cantar com Ele, se alegrar com Ele. Você tem pleno acesso à graça de Deus. E nós estamos firmados nela. Por que será que eu estou falando isso? Porque você não está firme nessa graça? Porque você tem titubeado, tem tido dúvida? Você tem que ficar firmado nessa graça. Ela foi oferecida gratuitamente a você. Por isso que nós, Paulo diz aqui, gloriamos com plena confiança. Uma confiança que ninguém nos tira. Nós somos filhos de Deus, porque Jesus nos fez filhos de Deus. Essa é a primeira razão. Por isso Paulo escreveu para os romanos. E ele escreveu também para os coríntios. Para os coríntios, parece que a igreja de Coríntios tinha muitas dúvidas. E ele escreve, eu selecionei para a nossa igreja 4 coisas, 4 razões pelas quais Paulo se dirige aos irmãos de Coríntios. Coríntios era uma igreja grande. Ele ficou muito tempo lá, conversando pessoalmente com eles. E ele escreve 4 coisas. A primeira está na primeira carta dos Coríntios, no capítulo 1. E ele começa porque esse era o maior problema da igreja. A igreja ainda não havia entendido de que ela é corpo de Cristo. Ela é corpo. E Cristo é a cabeça. Então Paulo teve necessidade de escrever no capítulo 1, no versículo 10, suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe por quê, irmãos? Vinha Apolo pregava lá e fazia um grupinho que seguia Apolo. Vinha um outro pregador e pregava, esse grupinho agora estava seguindo esse outro pregador. E Paulo diz, olha, vocês não entenderam ainda? A igreja não é do pastor Ricardo. A igreja não é do pastor Rogério. A igreja não é do pastor Gilberto. A igreja não é do missionário Ripari. Entenderam? Eles falam em nome do Senhor. Esses 4. E quem for convidado,
fala em nome do Senhor, mas a igreja é do Senhor. Então, não tem essa história. Eu prefiro tal, eu sigo tal, eu sigo outro tal. Siga o homem para você ver onde você vai parar. Você não vai parar em lugar nenhum. Nós seguimos a Cristo. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é uma, no mundo inteiro. Quem dirige a igreja é o Senhor. Ele fala por homens. Homens que são pecadores, que têm defeitos, que têm dificuldade. Homens que às vezes comem o S. Homens às vezes que não usam as palavras certas, mas falam em nome do Senhor. São homens que não são a cabeça da igreja, apenas instrumentos utilizados pelo Senhor. A igreja é de um só. Ela pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo atual, há muita propaganda de liderança. Sobressai o homem e não a Cristo. Ao contrário do que João Batista disse para os seus discípulos. João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, nós somos apenas, e passamos logo, nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. E a unidade na igreja é firmada na pessoa do Senhor Jesus. E só nessa pessoa. Não é placa de igreja, não é nome de pastor, apenas na pessoa do Senhor Jesus. Uma terceira razão está ainda em Coríntios, é o que acontece no capítulo 5, no versículo 1. Paulo escreve para a igreja de Coríntios e diz: de toda parte se ouvem comentários que há impureza entre vós, uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. É uma igreja do Senhor. Coríntios. Crentes, batizados, tolerando dentro da igreja a imoralidade. E como chegou isso nos ouvidos de Paulo? Chegou porque precisava chegar. Se ninguém falasse nada, o Espírito falaria. Imoralidade, irmãos. Imoralidade dentro da igreja. Tomando santa ceia, mas vivendo uma vida de pecado. E todo mundo quietinho, ninguém fala, não vou falar nada. Irmãos, a igreja é um corpo. Se alguém do corpo peca, e a igreja consente, a igreja está toda em pecado. Nós não podemos tolerar esse tipo de imoralidade. Nenhum tipo de imoralidade. Aqui é uma, mas tem muitas imoralidades. Há igrejas que o pastor é político e rouba. Ou que o irmãozinho que toca lá na frente tem um namoro indecente. Todo mundo sabe, no bairro inteiro. Ou que a irmãzinha vive mentindo. Tudo imoralidade, irmãos. Não é para viver assim. De toda parte se ouvem comentários.
de impureza entre vós. Não é para ver isso na igreja. A igreja tem que ser santa, irmãos. Ela reclama a santidade. Porque a cabeça é santa. O corpo tem que ser santo. Uma terceira razão que Paulo escreve à igreja de Coríntios é no capítulo 7, versículo 10. Paulo diz assim: veja que ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para a igreja que existe, uma igreja com pessoas que estão vivendo a vida cotidiana, e ele está olhando os problemas daquela igreja, e ele está falando para essa igreja em especial. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor Jesus, que a esposa não se separe do marido. Por que ele fala de casamento no meio de uma carta? Porque a igreja devia estar com problema nos casamentos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a respeito de casamento para você. No céu não tem casamento. O que eu quero dizer com isso? No céu todo mundo é santo, é perfeito, é semelhante a Cristo. Casamento é para quem ainda não chegou na perfeição. Então casamento, marido e mulher, tem defeitos. E a vida inteira vão ter defeitos. Mas Paulo diz para essa igreja que estava com problema nos casamentos na igreja, ele diz: ordena aos casados, a esposa não se separe do marido, e o marido não se separe da esposa. Porque na igreja evangélica virou moda. A casa não dá certo. Ah, não deu certo, pastor, mas não deu certo por quê? Ah, ele ronca à noite. Não deu certo por quê? Ah, ela não toma banho todo dia. Irmãos, isso não é motivo para separar. Todo mundo vai ter defeito. Tem uns que ficam gordos, outros que ficam muito magro. É tudo, nós vamos ser assim. Mas nós temos um testemunho que demos perante testemunhas e perante o Senhor. E pedimos a bênção dele quando nós fomos nos casar. E o Senhor garantiu nesse dia que estaria conosco todos os dias. E o que acontece nos casamentos? Ora-se por tudo, menos pelo casamento. Irmãos, você tem que orar pelo seu casamento todos os dias. Você, marido, ore pela sua mulher todos os dias. Marido, ore pelo seu. Marido, ore para a sua mulher todos os dias. Mulher, ore pelo seu marido todos os dias. Ore pelo seu casamento. Ore pelos seus filhos. Mantenha seu casamento. É uma dádiva, um dom, um presente que Deus lhe deu. Conserve esse casamento. Casamento foi feito para pessoas que não são perfeitas. Porque pessoas perfeitas estão no céu e lá não se casa. Casamento é algo para se viver a cada dia. E você vai ter surpresas, talvez a vida toda, com o seu marido, com a sua mulher. Mas o casamento é algo que Deus uniu. Deus une duas pessoas e abençoa essas pessoas. Lute pelo seu casamento. Pare de levar briga para fora do seu casamento. Resolva com o seu marido. Seja sincero. Mulher, seja sincera com o seu marido. Diga o que você não gosta, o que você gosta. Você pode orar por tudo no casamento. Até para ter uma boa relação com a sua mulher. Você pode orar. E Deus estará presente no dia a dia do seu casamento.
Ele escreveu, Paulo, para aquela igreja sobre o casamento, porque ele via que havia problemas nos casamentos dos irmãos. E eu digo para a igreja de hoje, salve o seu casamento. Lute por ele. Não deixe Satanás atrapalhar a sua vida conjugal. Ela é única e é você com a sua mulher. É você com o seu marido. Só vocês dois podem acertar os ponteiros do seu casamento. A quarta razão pela qual Paulo escreve à igreja de Coríntios está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26. E ele diz para a igreja assim: portanto, qual a atitude correta então? Quando vos reunir, cada um de vós tenha um salmo, uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tenha a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Irmãos, eu quero pegar essa última frase de Paulo. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Nós recebemos dons espirituais diferentes. Alguns são bons em ensinar. Outros, como eu, em cantar, em tocar. Vocês veem que eu faço isso na igreja. Não é verdade, né? Você veja que tem a pessoa certa para cantar. Tem a pessoa certa para tocar. Tem pessoas que dão testemunhos lindos na igreja. Tem pessoas que leem salmos com um vigor que outro não tem. Tem alguém que traz uma mensagem do Senhor para edificar a igreja. Tudo seja para edificação. Irmãos, Paulo via que a igreja de Coríntios tinha muita dificuldade nessa área. Todo mundo queria falar junto, todo mundo queria sobressair-se, todo mundo queria mostrar que tinha mais dons que Deus lhe tinha dado do que o outro. Irmãos, sabe o que é isso? Disputa, concorrência. Eu sou mais privilegiado que você. E Paulo, então, teve que escrever para eles. Ninguém é melhor do que o outro na igreja, irmãos. Nós todos estamos sendo trabalhados pelo Senhor, até o dia que encontrarmos com Ele. Quem recebeu mais vai ser cobrado mais, quem recebeu menos vai ser cobrado menos. Mas todos nós daremos conta de tudo que fizemos e de tudo que nós falamos. Tem igreja, irmãos, que acaba. Que simplesmente acaba porque alguém inventa alguma coisa dentro da igreja, fala mal do pastor, ou inventa alguma coisa mentirosa da vida do irmão ou da irmã, e dá aquela confusão. Irmãos, na igreja, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, quando você tiver que falar alguma coisa na igreja, com algum irmão, com o pastor ou com a congregação, você pergunte primeiro: isso que eu vou trazer à igreja edifica? Se a resposta for não, irmãos, feche a sua boca, porque isso não vem do Senhor. Na segunda carta de Coríntios, há duas outras razões. A primeira delas, no capítulo 8, e a segunda delas, no capítulo 9. No capítulo 8, do versículo 12 a 15, Paulo fala dos dízimos e das ofertas. Ele diz assim: se existe disposição,
Isso é aceitável, conforme o que alguém possui e não aquilo que ele não tem. Ou seja, se você tem para dar, será aceitável se você fizer de coração. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês fiquem sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de igual modo a abundância deles venha suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não fez excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Irmãos, aqui está falando de você contribuir para a tua igreja. E é possível que você pense, não sobrou nada, pastor. Irmãos, onde você gastou? Foi para a necessidade de sustento básica que você gastou e só nisso? Ou você gasta mal o seu dinheiro? E quando chega no fim do mês não tem para entregar à igreja. Por isso que Paulo fala, olha, separe antes aquilo que é do Senhor. E Deus tem promessa a respeito dos dízimos. Em Malaquias, ele diz que ele abre a porta dos céus e derrama bênçãos sobre você. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 12, Paulo diz para a igreja o seguinte: ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Ou seja, quando você abençoa a vida de quem vai receber aquelas ofertas que você está dando, porque você sabe que alguém está precisando, através da igreja, receber aquilo que você está entregando. Isso promove um transbordamento, quer dizer, uma abundância de expressões de louvor e de gratidão a Deus. Irmãos, os dízimos e as ofertas não é para dar como se fosse um imposto, uma obrigação, mas de coração. E não invente desculpa para não dar o dízimo e as ofertas, porque você acaba gastando em outras coisas e não leva para que o evangelho seja pregado, para que o alimento seja comprado para a família pobre, não leva para que seja suprida a necessidade do irmão ou da igreja. A nossa igreja, ela procura administrar bem os dízimos e as ofertas. E se sabemos que alguém está com privação, nós entregamos aquele necessitado, como era na igreja primitiva. Uma consulta, um óculos, uma necessidade, um tratamento dentário. Mas isso, irmãos, não vem do pastor. A igreja não pode depender de pastor que tem condições de suprir a igreja. É a igreja que supre a própria igreja. A igreja, ela continua. Os pastores morrem. E a igreja prossegue. Em Gálatas, irmãos, Paulo escreve uma outra razão. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. E depois, então, Paulo descreve
o que é o fruto da carne: a prostituição, a lascívia, a mentira, a porfia, a rixa. E os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Viver pelo Espírito e você não alimenta a carne. Mas se você alimentar a carne, você vai produzir fruto da carne. O que você vai alimentar, você vai produzir. Se você alimenta o Espírito, fruto do Espírito. Se você alimenta a carne, fruto da carne. Não tem saída. É uma coisa ou é outra. Por que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas? Irmãos, é para a igreja olhar para ela própria e verificar que fruto que ela está produzindo. Você já parou para pensar que fruto que você está produzindo na tua vida? Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade, me dá uma vontade e eu acabo fazendo. Depois eu vi que eu pequei. Essa vontade está sendo alimentada, irmãos. Você está alimentando a carne. Sabe por que você não consegue largar do vício? Porque você está alimentando ele. Pastor, eu caio sempre no mesmo pecado. Você está alimentando. Continua alimentando. Ele vai crescer, crescer, crescer. Vai dominar você. Alimente o Espírito. Com a palavra de Deus. Com a oração. Alimente o Espírito conversando com o Senhor. Alimente o Espírito com as coisas do Senhor. O que você alimentar, isso vai crescer em você. Ou cresce a carne, ou cresce o Espírito. Paulo, então, fala para a igreja de Gálatas. Que fruto você está produzindo, irmão? Qual é o fruto da tua vida? Ah, quando eu vi, eu já falei bobagem. Não é porque quando você viu, é porque você vive alimentando. Você viu a criança que fala só palavrão o dia inteiro? É que se alimenta disso. O dia todo. E acha bonito. E vai continuar fazendo. Ela não é alimentada no Espírito. Mas adultos vivem em luta espiritual intensa, porque gastam tempo onde não deviam. Efésios, no capítulo 4, versículo 25 e 26, Paulo traz uma lista do dia a dia para aquela igreja. Ele deve ter notado que aquela igreja tinha problemas nessa área. E ele diz, capítulo 4, versículo 25, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. Irmãos, não é óbvio? Ah, mas é uma mentirinha. Não tem esse negócio de mentirinha, irmãos. Cada um deve abandonar a mentira. O que eu já escutei de mentira na nossa igreja, irmãos? Você sabe que dá vontade de levar o irmão lá na frente. E ele reproduzia a mentira. Porque todo mundo parece que acha que mentira é um pecado menor. Não é. A mentira reflete a vida que você está levando. Vida de mentira. Você mente para o pastor, mente para o irmão, mente para a mulher, mente para o marido, mente para os filhos. Não é para mentir. Você vai prestar contas de tudo isso. Você já parou para pensar nisso? Ah, mas eu fiz isso porque eu precisava de uma promoção, eu precisava de um dinheiro, eu precisava disso. É uma mentirinha. Não tem esse negócio de mentirinha. Isso é a separação entre o que é santo e o que não é santo. A mentira não é santa.
E ele diz: cada um fale a verdade ao seu próximo, por todos somos membros de um só corpo. Pense no corpo humano. O seu pé vai para frente e fala para sua cabeça: ó, estou indo para trás. Mas você está vendo que ele está indo para frente. Você percebe? Como um corpo desse não vai crescer nunca. Porque tem mentira. O 26 diz: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. É um outro problema. Pessoas que não conseguem controlar e falar: é meu temperamento. Não tem esse negócio de temperamento, irmãos. É você mesmo. Você vai alimentando a raiva, vai alimentando a raiva, vai alimentando, e a pessoa fala: calma, filha. Em vez de acalmar, você vai subindo as paredes. Não deis lugar ao diabo. Olha o que fala, que ele teve que falar para aquela igreja. Aquele que roubava, não roube mais. Na igreja, irmãos. Roubar na igreja. Eu fiz parte de uma igreja que uma vez nós fizemos uma coleta de dízimo e de ofertas, e na hora de fazer a contagem, descobriu-se, porque um irmão havia dito para o outro que estava entregando um cheque. E o cheque não apareceu, só tinha dinheiro. E conta daqui, conta de lá, cadê o cheque? Não tem cheque. E depois descobriu-se que o irmão falsificou o cheque. O cheque estava nominal à igreja, ele pôs uma assinatura atrás, foi no banco e sacou. Roubando a igreja. Aquele que roubava, não roube mais. O 29. Não saia de vossa boca palavra torpe. Está falando de crentes, irmãos. Não é gente do mundo. Crente, não minta, crente. Não estremeça de raiva, de ira. Não roube. Não saia nenhuma palavra torpe. Palavra que cause destruição. Mas somente palavra que seja útil. Fofoca dentro da igreja, irmãos, é sinal de que não há santidade. Nós estamos falando do corpo. Imagina eu e você, todos nós, na nossa igreja nós somos 60. Imagina um corpo formado por 60 membros. Parte mente, parte rouba, parte usa a palavra que causa destruição, parte é cheio de ódio e de ira. Externamente, quem olha fala: pô, isso é igreja santa? Não é, irmãos. Paulo escreve para a igreja ser santa. Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala de um pecado pouco considerado na igreja. Não andeis ansiosos por motivo algum. Ah, mas pastor, eu estou muito preocupado porque eu tenho uma prova para fazer. Ah, pastor, eu estou muito preocupado, minha tia está doente. Olha, pastor, eu estou muito preocupado porque estou com medo de perder o emprego. Não ande ansioso por motivo nenhum motivo. Não há razão para isso. Porque a palavra diz: sejam todas as vossas solicitações. Isso, irmãos, preocupação é sinal que você ora pouco.
Porque a palavra diz: sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Você tem que orar até que o peso saia de cima de você. Enquanto ele não sair, você não para de orar. Não adianta ficar preocupado se você não está orando. A preocupação só sai quando você entrega para o Senhor. Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Irmãos, pecado de orar pouco causa ansiedade. Ora pouco. Estou tão preocupado. Tem gente que liga para mim aqui em casa e pede para orar. Todos os dias. Eu oro. Mas essa pessoa precisa saber que ela mesma precisa orar para o Senhor até sair o peso. O peso não é meu, é dela. A 10ª razão, irmãos, em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus nosso Pai. Pensai nas coisas do alto. Pensamentos. Onde você deve fixar seu pensamento? Qual é o pensamento que você deve alimentar todos os dias, o dia todo? É o pensamento para o Senhor. Nós passamos rapidamente aqui. Eu estou com 66 anos. Passou que foi muito ligeiro, irmãos. Eu me lembro de quando eu tinha 13 anos que eu mudei para Campinas. Passou rápido. Muito rápido. A vida passa rápido. Mas hoje eu tenho um objetivo. O meu objetivo é viver eternamente com o Senhor. Eu vivo para isso. Eu espero isso. Aqui eu vou trabalhando. Mas eu não coloco a minha esperança nessas coisas. A minha esperança é a vida eterna. Aqui é passageiro. São coisas que eu tenho que cumprir. Mas elas não são a mais importante do mundo. A 11ª, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 3 a 7, é ainda sobre a santificação, mas voltada para um aspecto específico. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados por paixão de desejo sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a esse assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão. O Senhor castigará todas as práticas iguais a estas, como já advertimos com toda certeza, pois Deus não vos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Irmãos, o nosso corpo é um dom de Deus, o nosso corpo. Ele foi concedido por uma vida de santidade e de pureza, não por uma vida de impureza. Não alimente com impureza. Nos dias de hoje, irmãos, você é chamado nos filmes, nas novelas, nos livros, nas revistas, no WhatsApp, no Facebook, em todo lugar você é chamado para a impureza. Mas Paulo escreve e naquele tempo não tinha tudo isso, irmãos. Mas Paulo já havia problema na igreja sobre impureza sexual. E entre os jovens, nós sabemos que há. E a advertência é feita porque ela é válida hoje. Fuja da impureza. Fuja. A impureza na internet, a impureza nos livros, a impureza na televisão, todo tipo de impureza. Impureza no casamento, impureza nas conversas. Nas conversas. Impureza.
Sabe, a gente tem que vigiar isso daí, porque nós somos tão bombardeados que às vezes a gente fala sem pensar. Conta uma piadinha, faz uma conversa meio impura e sai. Temos que nos vigiar. Impureza sexual. Essa é a 11ª razão porque Paulo escreveu à igreja. E a última, irmãos. A última é a 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 15. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, porque Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Irmãos, o primeiro ponto, agradeça a Deus, porque você foi escolhido por Ele. Se você está ouvindo essa mensagem e tem certeza de que você entregou a sua vida para Jesus, agradeça por Ele ter te chamado, por você ser dele, porque Ele te escolheu desde o passado remoto. E Ele te convocou por meio do Evangelho, por meio da palavra do Senhor. Ele te convocou. E você deve permanecer firme, conservar o que você tem aprendido na nossa igreja, na igreja do Senhor. E Paulo diz: permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto as de viva voz, como você está me ouvindo agora, presencialmente, quando nós estávamos lá nos cultos presenciais, quanto por meio das cartas, como nós estamos vendo agora, mas transmitido por um vídeo. Permanece no Senhor, porque você foi chamado por Ele e você é dele. Irmãos, são essas as 12 razões pelas quais se inscreveu para a igreja. São as 12 razões que eu trago para a igreja hoje. Porque a palavra de Deus, ela é importante para a sua vida. Que o Senhor guarde e conserve você até o dia da sua volta.